Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Felipe Serigati, pesquisador do FGV Agro, Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Felipe Cauê Serigati tem 42 anos. É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. Tem mestrado e doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou como assessor econômico na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo de 2007 a 2009. Foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Serigati é coordenador dos MBAs de agronegócio da FGV. Também é pesquisador do Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Felipe Serigati, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço o convite, gente. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Felipe, eu começo essa entrevista perguntando sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos importados de vários países. Qual é o efeito disso no curto a médio prazo? Vamos lá. Acho que você vai ter lá, acho que da forma mais macro, isso é ruim, né? Então, você dificultar o comércio internacional, encarecê-lo, não tem como ser bom isso, né? Principalmente quando a gente está vendo um atrito comercial entre as duas principais economias do planeta, né? De um lado Estados Unidos, do outro lado China. Essas duas economias sozinhas respondem aí por algo em torno de 43% do PIB mundial, ou seja, de cada $1 que aparece na economia mundial, 43 centavos saem dessas duas economias. Então, você vê essas duas economias ali dificultando o comércio entre si, isso não é bom para o mundo, tá? Então, um mundo que realiza menos comércio, que transaciona menos, é um mundo que cresce menos. Isso não tem como ser positivo. E veja que algumas consequências disso nós estamos vendo exatamente no momento que a gente conversa, né? Para algumas commodities, principalmente aquelas mais orientadas à demanda, né? Por exemplo, commodities energéticas, commodities minerais e metálicas, a gente já tem visto, né, suas cotações no mercado internacional operando em patamares mais baixos, em patamares inferiores. O que nós temos por trás disso? A projeção de que a demanda por essas commodities estará menos aquecida mais adiante, e qual é a razão disso? Justamente esse atrito comercial. Então, enfim, quando a gente olha a perspectiva macro, atrito comercial não é bom. Isso significa que todos os mercados, todos os segmentos, todos os países vão sair em termos líquidos perdendo essa situação? Não necessariamente, né? Podem surgir ali algumas janelas, alguns nichos, em que alguns setores podem sair favorecidos desse cenário. E, pensando no universo agro brasileiro, provavelmente esse seja um bom exemplo, tá? Então, apesar dessa turbulência no aspecto mais macro ser ruim para a economia como um todo, pode gerar frutos positivos para o universo agro brasileiro. Bom, o Brasil é um dos países afetados pela taxação de Trump. Qual seria o setor, então, mais penalizado com essas tarifas, na sua visão? Aí tem um ponto interessante, né? Você vai ter tanto efeitos diretos quanto efeitos indiretos, né? Dos efeitos diretos, até que a situação do Brasil não ficou tão ruim. Então, em termos líquidos, a gente até possa dizer que a situação do Brasil melhorou. Não é que o Brasil ficou melhor, mas é que ele piorou menos que diversas outras economias, né? Então, aí, em termos líquidos, termos relativos, até que o Brasil está saindo ali numa situação menos desconfortável, né? Quando a gente olha para a indústria brasileira, a gente tem que considerar um efeito indireto, um efeito de segunda ordem. Para entender esse efeito de segunda ordem, a gente vai ter que dar um pulinho lá na China, né? Então, a China, uma economia que vem registrando crescimento acelerado há muito tempo, é verdade, mas a gente conversa, não é mais aquele crescimento de 10%, nem de 6%, é um crescimento ali algo em torno de 4, 5%. E esse crescimento, ele tem uma participação muito relevante do setor industrial, tá? Então, a China é a grande fábrica do planeta. Só que para você continuar produzindo, tem que ter demanda, tem que ter consumidor do outro lado do balcão. E o mercado interno chinês, por mais que ele seja gigantesco,
ele não é capaz de absorver toda a produção industrial daquele país. Então, o mercado da China é o próprio mundo. Só que os mercados ali, né, entre os países não são iguais, não são uma unidade homogênea, né? Você vai pegar, por exemplo, os Estados Unidos, é um mercado que, além de grande, numeroso, ele tem um poder, uma renda mais elevada, né? Então consegue absorver um volume maior dessa produção chinesa. Só que com esse atrito comercial, as manufaturas, né, os produtos industriais chineses estão ficando cada vez menos competitivos lá no mercado norte-americano. Na realidade, para alguns produtos, provavelmente, eles estejam embargados. É uma tarifa tão alta que esse produto simplesmente fica economicamente inviável naquela economia, naquele mercado. E veja que a gente não está falando apenas de bens finais, aqueles bens que os consumidores vão ter acesso no mercado. Não. Está falando de bens intermediários, de peças, partes e componentes industriais que vão ser utilizados ao longo do processo produtivo. Enfim, então a China tem lá um mercado importante, ela precisa desse mercado para viabilizar economicamente a sua indústria, só que esse mercado está ficando congestionado para ela. Só que ela tem que dar vazão a esses produtos. Então, o que a China provavelmente vai fazer? Vai buscar novos mercados. Quem são esses mercados que estão à disposição? Principalmente os mercados das economias emergentes. E entre os mercados das economias emergentes, naturalmente, o Brasil tem um grande destaque. Resultado disso, provavelmente a indústria brasileira vai ter que se defrontar com uma competição mais intensa, mais agressiva da indústria chinesa no nosso mercado. Então veja que não é um efeito direto ali das tarifas, mas é um efeito de segunda ordem. Então, por mais que na visão mais geral a economia brasileira tenha saído menos prejudicada, está sendo prejudicada, mas vai ser menos na média que diversas outras economias. No efeito de segunda ordem, talvez esse prejuízo fique maior. A indústria brasileira vai ter que encarar uma concorrência ainda mais agressiva dos produtos chineses. E por que a China vai ter que fazer isso? Porque ela vai precisar dar vazão para o imenso volume de produção industrial que eles têm. Em linhas gerais, dá para inferir então do que você disse que o agronegócio é um setor que pode tirar vantagem dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e de que forma isso se dará? Você pode detalhar? Com certeza. Então, peraí, qual que é a situação diferente, né, do universo agro para a indústria brasileira? Né? É porque para o agro, né, de um lado, só olha para o mercado internacional, em geral, né, as exportações brasileiras, né, para o mercado nacional, as exportações de produtos agropecuários brasileiros no mercado internacional, elas competem com os Estados Unidos. Então, no mercado internacional de produtos agropecuários, em geral, Brasil e Estados Unidos são competidores. Não que não haja comércio entre Brasil e Estados Unidos também de produtos agropecuários. Tem esse comércio, por exemplo, exportação de proteína, de carne. Mas, em geral, no mercado internacional, a produção agropecuária brasileira e norte-americana, elas são concorrentes. Além disso, enquanto a China, para a indústria brasileira, ela é uma grande concorrente, para o agro brasileiro, a China é uma grande compradora, uma grande consumidora dos produtos agropecuários que nós produzimos aqui. Então, muda completamente essa figura. Então, qual que é a situação que nós temos? A China também compra produtos agropecuários dos Estados Unidos. Só que nesse atrito comercial, uma das formas que a China tem encontrado de retaliar os Estados Unidos é justamente adquirindo menos produtos agropecuários daquela economia. Só que a demanda chinesa por aqueles produtos permanece lá. Como é que ela vai atender essa demanda? E aí ela procura outro fornecedor que tenha escala para conseguir atender aquela fração que ela não vai comprar dos Estados Unidos. Quem que é esse fornecedor? Então, o grande destaque dentre esses possíveis fornecedores é justamente o Brasil. Por que destaque? Então, tanto porque nós temos escala para atender o mercado chinês, seja porque são, vamos dizer assim, transações comerciais que já existem. Você não tem, então, que necessariamente abrir um novo mercado. Você já vai ter lá um conjunto de agentes, de companhias, de tradings que já fazem essa transação, que já levam produtos agropecuários aqui do Brasil para a economia chinesa. O desafio agora é simplesmente
ampliar esse volume transacionado, não é necessariamente abrir um novo mercado ou buscar um novo fornecedor. Enfim, dadas essas características, de um lado, o agro brasileiro ser concorrente do agro norte-americano no mercado internacional e do outro, da China ser uma compradora desses produtos e não uma competidora, como acontece com a indústria brasileira, o agronegócio brasileiro, super razoável desenhar um cenário para ele em que esse atrito comercial seja benéfico, consiga ampliar os fluxos comerciais do setor, principalmente junto à China, mas não exclusivamente a China. Essa dinâmica pode ser observada também com outras economias, com outros parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mesmo com o tarifaço, houve um aumento no comércio entre o Brasil e os Estados Unidos em abril. As exportações para o país norte-americano totalizaram 3 bilhões e 600 milhões de dólares, o que representa uma alta de 21,9%, enquanto as importações somaram 3 bilhões e 800 milhões de dólares, crescimento de 14%. O que explica isso? Então vamos lá, a gente tem que tomar muito cuidado com esses primeiros números, né? Porque eles podem refletir muito mais uma situação conjuntural do que algo mais estrutural. Então, provavelmente, uma parte desse crescimento das importações dos Estados Unidos nesses primeiros meses de 2025 reflete o quê? Justamente uma antecipação. Então, consumidor, empresas americanas, nós estamos observando, olha, as barreiras tarifárias vão aumentar. Se a gente tiver que trazer um produto lá de fora, aqui para a economia norte-americana amanhã, esse produto pode chegar mais caro. Então, o que temos que fazer? Vamos fazer esse produto hoje, o quanto antes para cá. Então, parte desse crescimento pode ser atribuído simplesmente a uma questão conjuntural. E, de fato, né, saíram os números do PIB dos Estados Unidos ao longo do primeiro trimestre e as importações cresceram fortemente. Por que elas cresceram? Porque a economia norte-americana está fortemente acelerada? Não. Foi simplesmente um movimento de antecipação. O pessoal está tentando colocar para dentro da fronteira os produtos, as peças, partes e componentes, o que for possível, antes que essas barreiras tarifárias sejam ainda mais elevadas. Em 2024, houve uma queda de 3,2% no PIB da agropecuária. Eu gostaria que o senhor comentasse esse dado do IBGE. Produção agropecuária, né, está associada a ciclos biológicos, né? Ou seja, uma parte do que acontece no setor não fica sob o controle do setor, é aquela frase, né, que o pessoal gosta de dizer que é uma fábrica a céu aberto, e é isso mesmo, né? Então, a gente até costuma brincar, né, às vezes, mais importante que a conjuntura econômica para determinar o resultado do agro lá no final do ano é o bom humor ou não de São Pedro, né? Se São Pedro estiver mais bem-humorado, mandar a chuva na hora certa, tirar a chuva na hora certa, não tiver nenhuma onda de calor, uma geada muito forte, o universo agro pode ter ótimos números, mesmo que a situação econômica não seja das mais favoráveis. Mas vamos lá, o que aconteceu lá em 2024? Né? Por que teve essa contração? Você vai ter tanto um fenômeno ali de que está associado a bases de comparação, ano de 2023, como também a problemas ao longo de 2024. Vamos começar com 2023. Em 2023, nós tivemos uma safra recorde de grãos. Grãos, de longe, né, é o maior grupo de produtos do universo agro brasileiro. Tivemos uma safra recorde de grãos. Então, naturalmente, esse PIB do setor já ficaria maior. Veja que, se em 2024 a gente tivesse replicado o recorde de 23, o crescimento teria sido zero, né? E, gente, você não vai bater recorde todo ano, não é assim que funciona, né? Muita coisa tem que dar certo para você quebrar um recorde. Então, logo de partida, o crescimento do PIB de 2000, das atividades agropecuárias de 2024 já estaria ali mais pressionado, porque teria uma base de comparação muito larga. Só que não foi só isso. Em 2024, principalmente o nosso primeiro semestre, o período em que a gente está ali produzindo a nossa safra de verão, a maior safra que a gente produz, essa safra de verão aconteceu com a atmosfera sob os efeitos do El Niño. E o que o El Niño causa? O El Niño não é uma coisa fixa, tá? Regrinha de bolso. O El Niño, em geral, causa a escassez hídrica na região centro-norte do país, tá? Ou alguém quiser um termo mais simples, seca.
e um volume de chuvas acima da média na região sul do país. Tá? E foi justamente isso que aconteceu em 2024, né? Então, a nossa safra de grãos ali do Cerrado, região centro-norte, infelizmente ela operou abaixo do seu potencial. Em outras palavras, nós tivemos quebra de safra. Até mesmo na região sul, em que a gente teve ali uma boa safra, chega lá em maio, infelizmente nós tivemos aquela terrível tragédia que bateu ali no Rio Grande do Sul. De qualquer forma, combinando esses dois efeitos, nós tivemos uma produção agropecuária em 2024 menor do que tinha sido inicialmente projetado. Combinando agora os dois efeitos anteriores, uma base larga de comparação com uma quebra de safra, isso explica por que nós tivemos contração no PIB das cidades agropecuárias em 2024. E agora em 2025? Provavelmente a gente vai ter justamente o oposto, né? Veja que agora em 2025 a gente tem uma base mais estreita de comparação, ou seja, é o número de 2024, um número que está associado não com uma safra recorde, mas com uma quebra de safra, e para diversas regiões a gente está conseguindo produzir uma belíssima safra de grãos. Não é generalizado, não vale para todo mundo, mas no agregado Brasil, muito provavelmente a gente vai ter uma safra recorde. Resultado disso, provavelmente, lá no final do ano, a gente vai ter um crescimento muito expressivo das atividades agropecuárias agora em 2025. Felipe, falando um pouco sobre câmbio, o dólar está em patamar superior a R$ 5,00 desde março de 2024 e ronda a casa dos R$ 6,00 há algum tempo. Já chegou a passar essa barreira em alguns momentos. E o que explica, então, esse enfraquecimento do real frente à moeda norte-americana? Isso vai depender do momento que a gente estiver conversando. Né? A gente for olhar, por exemplo, para 2024, de fato, né? Então a taxa de câmbio começa em 2024 ali na casa de R$ 4,91 e termina o ano ali acima de R$ 6,00. O que aconteceu? Olhando para os fatores internos, de longe o grande problema é a nossa situação fiscal. Nós temos uma situação fiscal bastante delicada. Tá? E aí, principalmente no final do ano, ali em algum momento no meio de novembro, enquanto o mercado estava aguardando o governo anunciar algum corte de gastos, alguma medida ali para fazer um ajuste mínimo do lado fiscal, o governo, na verdade, acaba anunciando uma renúncia fiscal, justamente ali aquela ideia de você isentar de imposto de renda ganhos até R$ 5.000. O mercado reagiu de maneira muito adversa. Aumentou a percepção de risco com relação aos ativos da economia brasileira, principalmente aos títulos da dívida pública, e aí o dólar subiu fortemente, rompendo a barreira de R$ 6,00, e mesmo com a intervenção do Banco Central, o Banco Central leiloou, se eu não me engano, algo em torno de 30 bilhões de dólares. Não falei bilhões, eu falei bilhões de dólares. É um volume de recurso bastante expressivo. Mesmo assim, a nossa taxa de câmbio chegou a operar acima de R$ 6,30. Agora, quando a gente olha para a taxa de câmbio ao longo aqui de 2025, tem um efeito diferente. Além, lá, de uma acomodação daquele choque que a gente observou no final do ano passado, esse atrito comercial entre Estados Unidos e China tem criado uma situação diferente. Estados Unidos, que ainda é o porto seguro do mercado financeiro internacional, ou seja, o principal ativo transacionado do mercado financeiro internacional, continuam sendo as Treasuries de 10 anos, títulos de dívida de 10 anos dos Estados Unidos, só que a percepção de risco com relação a esses ativos ficou um pouquinho maior. Ainda é um ativo seguro, sem dúvida alguma, mas a percepção de risco aumentou um pouquinho. Nesse aumento de percepção de risco, nós tivemos uma migração de uma fração dos capitais para outras economias, inclusive economias emergentes, inclusive para o Brasil. Ainda mais dado o diferencial de juros. Nossa taxa de juros está operando um patamar bastante elevado. Resultado disso, com um volume maior de dólares entrando na nossa economia, naturalmente a nossa taxa de câmbio passou a operar em patamares mais baixos. O senhor avalia, então, que o Brasil vivencia um quadro de dominância fiscal? Não, tecnicamente acho que a gente ainda não pode falar em dominância fiscal, tá? Nós temos uma situação fiscal delicada, mas ainda assim a política monetária tem ainda algum poder, né, para poder fazer uso do seu instrumento, no caso ali da taxa de juros, para tentar segurar a inflação. De forma bem simples e direta, o quadro de dominância fiscal
é quando a política monetária perde a sua eficácia, ou seja, o Banco Central, se ele tenta subir a taxa de juros, por exemplo, para desaquecer a atividade econômica, para segurar a inflação, isso acaba tendo o efeito inverso, acaba acelerando a inflação, porque ao aumentar a taxa de juros, o mercado passa a perceber a situação fiscal, o endividamento público insustentável, aumentando a percepção de risco e levando a uma saída de capital. Felizmente, apesar da delicadeza ali, né, da insustentabilidade da nossa situação fiscal, a gente não está operando num ambiente de dominância fiscal. Óbvio, tem que tomar cuidado para não chegarmos lá. Mas o fato é, apesar dos problemas agora que nós estamos tendo, a gente ainda não pode caracterizar essa situação como um quadro de dominância fiscal. Em 8 de maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com representantes da agência de classificação de risco Moody's. O Brasil hoje está no grau especulativo. Perdeu o grau de investimento em 2015, que na prática significava dizer que era um selo de bom pagador. O senhor avalia que há condições do Brasil retomar o grau de investimento no curto prazo? Me parece que essa percepção não é consensual, né? De fato, o pessoal da Moody's fez uma sinalização nessa direção, mas veja que as outras duas grandes agências que classificam risco, né? Por exemplo, a Moody's e a Fitch, não acompanharam a Moody's, não, tá? E mais do que isso, me parece que a situação fiscal brasileira não é compatível com uma redução do percepção de risco, não é compatível com uma elevação da nossa nota. Mas quem tem a palavra final disso é justamente as agências classificatórias de risco. Mas, na minha opinião, acho que a gente não vai voltar a ser a grau de investimento até o final da atual gestão, não. Acho que não veremos isso acontecer, seja em 2025, seja lá em 2026. Em 9 de maio, o IBGE divulgou o IPCA de abril. A taxa em 12 meses atingiu 5,53%. Houve, portanto, uma aceleração na comparação com os 12 meses encerrados em março. A taxa segue acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5% ao ano. Esse dado abre espaço para o Banco Central interromper o ciclo de alta da Selic, que hoje está em 14,75%, ou o sinal é o oposto, o caminho é o oposto? Acho que o sinal, na verdade, é um grande ponto de interrogação, tal qual o Banco Central deixou explícito no seu comunicado na última reunião do Copom, né? Vamos lá. Qual que é esse enorme ponto de interrogação? Uma parte do mercado vai dizer, Banco Central, olha só, a taxa de juros já está em 14,75, uma taxa de juros bastante elevada. Em termos de juros real, o Brasil está com o terceiro maior juros real do planeta. Acho que dá para encerrar, né, o ciclo de alta da taxa de juros, né? Sustentando, né, ou reforçando essa argumentação, quem está desse lado está colocando o que em cima da mesa? Olha, está vendo que a economia mundial está com sinais de aceleração? Está vendo que a gente teve, está vendo ali commodities operando com patamares menores? Então, talvez via commodities, a gente já até tem ali o processo de desinflação. As commodities podem ajudar o Banco Central a segurar a inflação, aí não fazendo necessário de um aumento adicional da taxa de juros. Junto com isso, nesse ambiente atrito comercial, a taxa de câmbio aqui no Brasil ficou menor. E sim, o canal cambial é um dos canais de transmissão da política monetária para o mercado real. Então, olha, você tem um conjunto de fatores aqui, Banco Central, que talvez já te deixe ali confortável para você encerrar o ciclo de alta da taxa de juros. Então, a gente poderia parar a taxa de juros em 14,75, deixando ele nesse patamar por um período prolongado. Mas isso não é consenso. Vai ter um outro grupo que está dizendo o quê? O Banco Central. De fato, foi feita uma forte elevação da taxa de juros, sei lá, do ano passado para cá, mas essa lição de casa ainda não está feita. De acordo com o regime de metas de inflação, você tem que colocar a meta, né, a inflação dentro da meta, no horizonte relevante de projeção, terceiro trimestre de 2026. E a inflação não está necessária, não está claro se a inflação está convergindo para a meta, para o centro da meta. Mais do que isso, a inflação agora de 2025, essa vai estourar, essa não vai nem ficar dentro
do limite de tolerância, vai terminar o ano provavelmente acima do teto da meta. Só que a inflação de 2026, ela também está acima da meta, acima do centro da meta. Então, Banco Central, não tem motivos para você encerrar o ciclo de alta de taxa de juros. E ainda assim, reforçando esse segundo grupo aqui de argumentos, pode ter sim uma desinflação vinda do mercado de commodities. Mas olha, uma parte da nossa inflação não vem das commodities. Não é inflação de alimentos apenas, não é uma inflação apenas de combustíveis, é uma inflação de serviços, que está associada ao mercado de trabalho superaquecido. E aí, não é conjuntura internacional, não é mercado de commodities que vai desacelerar a inflação de serviços. O que vai desacelerar a inflação de serviços é justamente esse baldinho de água fria da política monetária sobre o mercado de trabalho. Então, o Banco Central tem que jogar mais um copinho de água fria na economia brasileira, vai ter que dar mais algum aumento nessa taxa de juros, só que aí tem um ponto que ambos os grupos concordam, tá? A taxa de juros permanecerá em patamares elevados por um bom período. Certamente a gente vai atravessar 2025 sem qualquer redução na taxa Selic. Se tiver, vai ser lá na última reunião do ano, e esse também não é o cenário base. Enfim, a gente vai passar tanto 25 quanto 26 com uma taxa de juros em patamares bastante elevados. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao pesquisador Felipe Serigati. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!